Moradores da Terra. Olá, eu sou Vanessa Luz e hoje vamos finalizar a leitura deste livro fantástico, na minha opinião. Espero que você que está acompanhando tenha gostado. Se você está chegando aqui só agora, fique aí que você vai se surpreender mesmo com este finalzinho. Então vamos lá. Moradores da Terra. Embora a analogia da TV seja útil para explicar a teoria, não é completa, porque a televisão é apenas um aparelho receptor. Mas durante a vida, nossas atitudes alteram o ambiente. O simples fato de existirmos no planeta já modifica algumas coisas. Portanto, uma maneira mais completa de compreendermos nosso relacionamento com o espírito é comparar os humanos aos robôs Spirit e Opportunity enviados a Marte, ou mesmo a outras naves da NASA que enviamos à Lua e a Marte. Os humanos ainda não têm condições físicas de ir a Marte, mas todos gostaríamos de saber como seria pousar naquele planeta. Enquanto isso, enviamos equipamentos equivalentes a exploradores humanos. Embora não se pareçam em nada conosco, eles têm funções similares às nossas. São equipados com câmeras que registram imagens do planeta como se fossem olhos. Possuem também detectores de vibração que funcionam como ouvidos, sensores químicos que identificam gostos e assim por diante. Esses aparelhos podem sentir o ambiente de Marte quase como nós o faríamos. Vamos analisar os detalhes de funcionamento desses robôs. Suas antenas, receptores, são ajustadas para receber a transmissão de informações de um humano da NASA. E ele que envia dados que fazem com que o robô se movimente. No entanto, ele não apenas recebe informações. O controlador da NASA também recebe as informações sobre o que acontece com o robô e interpreta as experiências dele, usando-as no aperfeiçoamento da navegação sobre o terreno de Marte. Você e eu somos residentes da Terra e recebemos informações de uma grande central de controle técnico-espiritual. As experiências que adquirimos durante a vida são enviadas a essa central, nosso espírito. Portanto, a maneira como você vive influencia diretamente as características de seu eu. Portanto, essa interação corresponde ao conceito de karma. Quando compreendemos isso, passamos a prestar mais atenção à maneira que vivemos neste planeta, pois as consequências de nossos atos se prolongam além da existência de nosso corpo. Tudo o que fizemos tem consequências que podem nos afetar hoje ou mesmo a uma versão futura de nosso ser. O conhecimento sobre as células somente confirma o que os grandes sábios espirituais vêm nos ensinando há séculos. Cada um de nós é um espírito encarnado na matéria. Uma analogia interessante para essa verdade espiritual é o que ocorre quando a luz atravessa um prisma. Quando um feixe de luz branca atravessa um prisma, sua estrutura cristalina a refrata e distribui, fazendo com que ela se transforme em um espectro semelhante a um arco-íris. As cores que compõem a luz branca são vistas em separado devido à sua frequência individual. Se o processo for revertido, ou seja, se projetarmos um espectro com as cores do arco-íris por meio de um cristal, as frequências de cada uma delas vão se recombinar e formar um facho de luz branca. Agora imagine que a identidade de cada ser humano é a frequência individual de uma das cores do espectro.
Se eliminarmos propositalmente uma delas, ou seja, se retirarmos uma das cores de que não gostamos e tentarmos fazer o restante passar pelo prisma, o resultado não será mais luz branca. Por definição, a luz branca é composta de todas as frequências juntas. Muitos espiritualistas preveem o retorno da luz branca ao planeta e imaginam que virá na forma de um indivíduo como Buda, Jesus ou Mohammed. De acordo com minha recente descoberta da espiritualidade, imagino que a luz branca somente retornará ao planeta quando os seres reconhecerem uns aos outros como frequências individuais de suas cores. Enquanto continuarmos matando ou depreciando as pessoas das quais não gostamos, como se estivéssemos destruindo uma simples frequência do espectro em um laboratório, jamais conheceremos a luz branca. Nossa missão é proteger e cuidar de cada frequência humana, para que o espectro de luz branca possa voltar a brilhar. Evolução fractal, uma teoria de vida. Agora que já expliquei por que hoje sou um cientista espiritual, gostaria de explicar por que sou otimista. Acredito que a história da evolução seja uma história de padrões repetitivos. Estamos em meio a uma crise, mas o planeta já passou por situações assim. A evolução é cheia de altos e baixos, com a extinção de diversas espécies, incluindo a dos dinossauros. Esses altos e baixos sempre estiveram ligados a catástrofes ambientais, exatamente o que temos hoje. À medida que a população humana cresce, passamos a disputar espaço com os organismos com os quais dividimos o planeta. A boa notícia, porém, é que situações desse tipo sempre deram origem a novas formas de vida, e o mesmo deve acontecer agora. Conforme esse ciclo se finaliza, as pessoas vão ficando alarmadas e apreensivas quanto às falhas na estrutura de sustentação, na estrutura que sustentam a civilização. Mas eu acredito que os dinossauros, que estão destruindo a natureza, em breve estarão extintos. Os sobreviventes serão aqueles que perceberem que, ao destruir o planeta, estamos destruindo a nós mesmos. Como eu posso ter tanta certeza? Minha teoria se baseia no estudo da geometria fractal. Vamos começar com uma definição de geometria que explica por que ela é importante para o estudo da estrutura de nossa biosfera. Geometria é uma maneira matemática de entender o modo pelo qual diferentes partes de um objeto se encaixam uns nos outros. Até 1975, o único tipo de geometria era a euclidiana, descrita no 13º volume dos textos gregos chamados Os Elementos de Euclides, escritos em 300 anos antes de Cristo. Para os alunos que têm boa noção espacial, esse tipo de geometria é fácil de entender, porque ela utiliza estruturas como cubos, esferas e cones, e pode ser mapeada em papel quadriculado. Mas isso não se aplica à natureza. Não se pode mapear uma árvore, uma nuvem ou uma montanha utilizando fórmulas matemáticas euclidianas. Na natureza, as estruturas orgânicas e inorgânicas apresentam padrões irregulares e aparentemente caóticos. Essas imagens naturais somente puderam ser reproduzidas com a proposição da geometria fractal. O matemático francês Benoît Mandelbrot propôs a primeira teoria de matemática e geometria fractal em 1975. Diferentemente da física quântica, a geometria fractal fracionária nos força a levar em consideração esses padrões irregulares, um mundo estranho de formas curvas e objetos de mais de 3 dimensões. A matemática dos fractais
É extremamente simples, porque envolve apenas uma equação com multiplicação e adição. A mesma equação é repetida um número infinito de vezes. Por exemplo, o conjunto de Mandelbrot baseia-se na simples fórmula de pegar um número, multiplicá-lo por ele mesmo e adicioná-lo ao resultado. O número resultante é então utilizado novamente na mesma equação, e o resultado utilizado mais uma vez na equação, e assim por diante. O desafio é que, apesar de cada equação seguir a mesma fórmula, essas equações têm de ser repetidas milhões de vezes para que se encontre o padrão fractal. O trabalho manual e o tempo que se consome nessa operação impedia os matemáticos de reconhecer o valor da geometria fractal. Mas, com o advento dos computadores, Mandelbrot conseguiu definir a sua nova matemática. A geometria dos fractais envolve a criação de padrões repetitivos, semelhantes a si mesmos e alojados um no outro. Uma imagem semelhante, embora bastante rudimentar, é a das bonecas russas pintadas à mão. Cada uma das pequenas é uma miniatura, embora não exatamente a mesma versão das maiores. A geometria fractal enfatiza o relacionamento entre os padrões de uma estrutura completa e os de cada parte dela. Por exemplo, o padrão dos ramos de uma árvore lembra o dos galhos principais que saem do tronco. O padrão de um rio lembra os padrões de seus afluentes. No pulmão humano, o padrão fractal das ramificações dos brônquios se repete nos pequenos bronquíolos. Os vasos arteriais e venosos e o sistema nervoso periférico também têm padrões similares. Mas será que as imagens repetitivas observadas na natureza são mera coincidência? Acredito que não. Deixe-me apresentar dois motivos pelos quais acredito que a geometria fractal define a estrutura da vida. O primeiro é que a história da evolução é, como já mencionei diversas vezes neste livro, a história da ascensão a níveis mais altos de consciência. O segundo é que, em nosso estudo da membrana, definimos o complexo de proteínas receptoras executoras, PIMS, como a unidade básica de consciência e inteligência. Consequentemente, quanto mais proteínas receptoras executoras, as azeitonas em nosso sanduíche modelo de pão com manteiga, um organismo processa, mais consciência ele tem e mais alto ele se encontra na escala evolucionária. No entanto, há restrições físicas para o aumento do número de proteínas receptoras executoras dentro da membrana das células. A espessura da membrana é de 7 a 8 nanômetros, o diâmetro de sua camada fosfolipídica. O diâmetro médio das proteínas receptoras executoras conscientes é aproximadamente o mesmo dos fosfolipídios nos quais estão inseridas. Como a espessura da membrana tem espessura definida, não se pode inserir pins nelas aleatoriamente, umas sobre as outras. Só pode haver uma camada. Consequentemente, a única opção para o aumento do número de proteínas conscientes é ampliar a extensão da superfície da membrana. Voltemos ao nosso modelo de sanduíche. Mais azeitonas significam mais consciência. Quanto maior o número delas, mais inteligente é o sanduíche. Então, o que tem maior capacidade? Um grão de centeio ou uma fatia de pão? A resposta é simples. Quanto maior a superfície do pão, maior o número de azeitonas que cabem no sanduíche. Em termos de analogia, quanto maior a área da superfície da membrana uma célula tem, mais azeitonas, entre aspas, de proteína cabem nela. A evolução
ou expansão da consciência pode então ser definida como o aumento da área de superfície da membrana. Estudos matemáticos revelam que a geometria fractal é a melhor maneira de obter uma superfície maior, membrana, em um espaço tridimensional, célula. Com isso, a evolução passa a ser uma questão fractal. A repetição de padrões na natureza é uma necessidade e não tem uma consciência da evolução fractal. No entanto, a intenção aqui não é nos atermos aos detalhes matemáticos do modelo celular. O importante é mencionar que os padrões fractais de repetição se repetem na natureza e na evolução também. As belas figuras geradas por computador que ilustram os padrões fractais servem para nos lembrar de que, apesar de toda a agitação do mundo moderno e o aparente caos predominante, existe ordem na natureza. Portanto, não há novidade. Os padrões fractais repetitivos nos permitem prever que os seres humanos acabarão descobrindo uma maneira de expandir sua consciência para galgar degraus mais altos na escala da evolução. Esse mundo interessante e mesmo o esotérico dos fractais mostra que a arbitrariedade, a falta de planejamento, o acaso e os eventos acidentais descritos por Meyer são conceitos do passado. Não servem mais para a humanidade e devem ser substituídos, exatamente como aconteceu com os conceitos de que a Terra era o centro do universo. Quando entendermos que os processos da natureza e da evolução são sempre repetitivos, a vida das células, que inspirou este livro e que modificou minha existência, passará a ser um conceito altamente instrutivo. Há bilhões de anos, os sistemas celulares seguem um planejamento eficaz que lhes permite aumentar suas chances de sobrevivência e também a sobrevivência de outros organismos na biosfera. Imagine uma população de trilhões de indivíduos vivendo sob o mesmo teto em estado de felicidade perpétua. Sim, essa comunidade existe e se chama corpo humano saudável. Obviamente, as comunidades celulares trabalham melhor que as humanas. Nelas, não há mendigos ou células discriminadas, a menos, claro, que a comunidade esteja em desarmonia, o que faz com que algumas delas deixem de cooperar com as outras. O câncer é um exemplo disso. Se os humanos seguissem o estilo de vida das comunidades de células saudáveis, nossa sociedade e nosso planeta seriam muito mais pacíficos. Mas criar comunidades pacíficas é um desafio, porque cada pessoa neste mundo vê a realidade de uma maneira diferente. São 6 bilhões de versões humanas da mesma realidade do planeta, cada uma refletindo sua própria verdade. À medida que a população cresce, essas realidades se chocam umas com as outras. As células enfrentam desafios semelhantes no início da evolução. Enfrentaram, né? As células enfrentaram desafios semelhantes no início da evolução, como descrevi no capítulo 1, o que mostra, mais uma vez, que tudo se repete. Logo depois que o planeta se formou, os organismos unicelulares começaram a se desenvolver rapidamente. Milhares de variações de bactérias, algas, fungos e protozoários, cada um com seu nível de consciência, surgiram nos 3,5 bilhões de anos seguintes. Assim como nós, esses organismos unicelulares começaram a se multiplicar sem controle e povoaram todo o ambiente. Quando, porém, a população atingiu números excessivos, alguns deles começaram a se perguntar: será que vai sobrar alimento suficiente para mim? Deve ter sido um período difícil para eles também. Então,
com a proximidade forçada e as consequentes modificações do ambiente, começaram a procurar soluções para as pressões constantes. Isso levou a uma nova e gloriosa era da evolução, pois as células se uniram para formar as altruístas comunidades multicelulares. O resultado final foi a humanidade, o nível mais alto da escala evolutiva. Por isso, acredito que os problemas causados pelo aumento cada vez mais significativo da população humana nos farão evoluir ainda mais. Um dia nos tornaremos uma comunidade global. Os membros desta comunidade mais evoluída reconhecerão que somos feitos à imagem do ambiente, que somos seres divinos e que temos de viver não colocando em primeiro lugar a sobrevivência a qualquer preço, mas sim a maneira que permita a todos os seres do planeta viver com dignidade, a sobrevivência daqueles que sabem amar. Apesar de as palavras de Rumi serem nobres, muita gente pode dizer que não se adapta aos tempos de hoje, tão conturbados, em que só os mais fortes parecem sobreviver. Será que Darwin estava certo e a violência é mesmo algo necessário? Não será parte do mundo natural? E todos esses documentários que mostram animais perseguindo uns aos outros, caçando e matando? Será que os seres humanos não possuem mesmo uma inclinação nata para a violência? A lógica diz: se os animais são violentos e humanos são animais, os humanos são violentos. Não. Seres humanos não nascem com esses instintos inatos de competição ou com genes que os tornem violentos. Os chimpanzés, animais geneticamente mais próximos aos seres humanos, são a prova de que a violência não é parte necessária da biologia. Os bonobos, uma espécie de chimpanzé, criaram comunidades pacíficas com machos codominantes onde as fêmeas lideram. Diferentemente dos outros chimpanzés, as comunidades dos bonobos possuem um código de ética de não violência, que poderia bem ser descrita como faça amor, não faça guerra. Quando os chimpanzés dessa sociedade ficam agitados, não dispersam a energia acumulada em lutas, e sim tendo relações sexuais. Pesquisas recentes realizadas pelos biólogos da Universidade de Stanford, Robert M. Sapolsky e Lisa J. Sher, mostram que mesmo os babuínos selvagens, considerados uma das raças mais violentas do planeta, não possuem propensão genética à violência. Sapolsky e Sher, 2004. Em um grupo estudado, os machos agressivos morreram ao comer carne contaminada jogada em uma lata de lixo pelos turistas. Com isso, a estrutura social do grupo teve de ser recriada. Segundo os pesquisadores, as fêmeas ajudaram a fazer com que os machos restantes, menos agressivos, adotassem comportamento mais cooperativo, o que levou a comunidade a uma vida muito mais pacífica. No edital da Biblioteca Pública de Biologia e Ciências de Stanford, no editorial da Biblioteca Pública de Biologia e Ciências de Stanford, no qual a pesquisa foi publicada, o pesquisador Franz B.M. DeWaal, da Universidade de Emory, escreveu: mesmo os primatas mais ferozes não precisam ser assim para sempre. DeWaal, 2004. Além disso, por mais programas da National Geographic que assistamos, não precisamos agir como os animais selvagens. Estamos no topo da cadeia alimentar predador-presa. Nossa sobrevivência depende de nos alimentarmos de organismos que estão abaixo de nós. Sem predadores naturais, não somos presas e não necessitamos da violência. Claro, isso não significa que estejamos imunes às leis da natureza. Podemos ser devorados por outros animais.
Somos mortais e a única coisa que podemos esperar depois de uma vida de não violência é que nosso corpo seja reciclado pelo ambiente. É muito engraçado pensar que os seres humanos que estão no topo da cadeia alimentar, no final, acabem sendo devorados pelos organismos que estão no nível mais baixo dela, as bactérias. Contudo, devo dizer que não é fácil termos uma vida sem violência. Apesar de nossa posição na cadeia alimentar, somos nossos próprios inimigos. Alguns animais da mesma comunidade podem se voltar uns contra os outros, mas a luta entre membros da mesma espécie se limita a posturas ameaçadoras, sons e gestos, nunca chegando à morte. A causa da violência entre eles costuma ser a disputa por água, alimentos e ar, necessários à sobrevivência, ou a seleção de machos para a propagação. Já entre os humanos, ao contrário, a necessidade de violência para garantir a sobrevivência ou como método de seleção natural é mínima. Nossa violência está associada à aquisição de bens materiais além do necessário para a sobrevivência ou à compra e distribuição de drogas utilizadas para escaparmos do pesadelo deste mundo que criamos. Nossas crianças e mulheres sofrem maus tratos geração após geração. Talvez a forma mais comum de violência seja o controle ideológico. Ao longo da história, os movimentos religiosos e os governos instigaram a massa à violência e à agressão para eliminar os descrentes e dissidentes. Além de desnecessária, a violência humana não é algo inerente, genético ou um instinto animal. Temos a habilidade e a obrigação de eliminá-la. E como mencionei no último capítulo deste livro, acredito que a melhor forma de fazermos isso é perceber que somos seres espirituais, que precisamos tanto de amor como de alimento. Mas não vamos chegar a um nível mais alto de evolução se continuarmos pensando que não podemos modificar nossas crianças ou mesmo nossa vida simplesmente lendo livros. A melhor solução é nos unirmos a comunidades de pessoas que trabalham para o avanço da civilização humana e que perceberam que a sobrevivência daqueles que sabem amar é a única maneira de garantirmos não apenas uma vida pessoal mais saudável, como também um planeta melhor. Lembra-se de meus alunos rejeitados do Caribe que se uniram como as células que estudavam em seu curso de histologia para formar uma comunidade de mentes bem-sucedidas? Seguir seu exemplo pode nos ajudar a garantir um final feliz, não apenas para os indivíduos que acreditam na autoabordagem, mas para todo o planeta. Use a inteligência das células e ajude a elevar a humanidade ainda mais na cadeia evolucionária, até que um dia as pessoas que têm amor no coração sejam as que, além de sobreviver, possam ter uma vida plena de verdadeiro sucesso. Adendo. Eu vou deixar esse daqui para o último dia. Espero que você esteja gostando, que você tenha gostado de tudo que você viu até aqui, de tudo que você conheceu até aqui. Se hoje, por um acaso, é seu primeiro dia nessa leitura, me avise ali no comentário que eu te envio a playlist completa, para que você não perca nem um pedacinho desse mergulho no microcosmo das células que nos faz enxergar o macrocosmo da vida. Eu sou Vanessa Luz e deixo aqui um beijo no seu coração e até a próxima leitura.